Cordiais saudações a todos e bem-vindos a esta aula. Desta vez, a terceira aula sobre Microsoft Word. Nesta aula, vamos falar sobre formatação de texto. Aqui no Word existem vários tipos de formatação. A primeira formatação que vamos falar nesta aula aqui tem a ver com a mudança do tipo de letra. Então, para nós conseguirmos mudar o tipo de letra do texto, primeiro precisamos selecionar o texto que pretendemos mudar o tipo de letra. Para isso, vamos neste botão selecionar e na sequência vamos clicar em selecionar tudo. A seguir, vamos ao grupo tipo de letra e de forma concreta, de forma específica, para mudar no tipo de letra, vamos a este campo aqui. Então, neste campo, ao lado, temos uma seta, ok? Eu dou um clique e vai aparecer uma lista com o tipo de letra. Então, para o meu caso aqui, vou usar Times New Roman. Eu dou um clique aqui e de imediato o tipo de letra é trocado. Ou simplesmente eu iria até a este campo, digitar o tipo de letra que eu quero aplicar aqui no meu texto. Por exemplo, Arial. Escrevo e na sequência pressiono a tecla Enter e já está. Na sequência, vamos aqui mudar o tamanho, que é a segunda formatação, que é o segundo tipo de formatação. Então aqui, clico na seta ao lado e aparece aí uma lista com tamanho de letra. Ok? O tamanho mínimo aqui do Word é de 1. Então quando eu ponho aqui 1, depois Enter, repare, este aqui é o tamanho mínimo de qualquer texto que nós introduzimos num documento do Word. O tamanho máximo corresponde a 1638. Este aqui é o tamanho máximo. Se eu tentar por aqui 1640, o que vai acontecer? O Word vai emitir este erro aqui. Repare, ele já diz aqui: o número máximo deve estar entre 1, aliás, o tamanho de letra deve estar entre 1 e 1638. 1 corresponde ao tamanho mínimo e o 1638 corresponde ao tamanho máximo. Então, vou dizer ok, entendi. Ok? Então, vou aqui reduzir para 12. Pronto. Então, este é o tamanho que nós devemos usar nos nossos trabalhos diariamente. O tipo de letra que devemos usar no dia a dia nos nossos trabalhos é o Times New Roman. A outra forma de mudar o tamanho de texto é clicar neste símbolo aqui, neste A grande, ou clicar neste A pequeno. Estamos a reduzir. Aqui aumentar, aqui estamos a reduzir, ok? De tamanho 12 para cima, o aumento é de 2 unidades, ok? Quando é de 1 até 11, o tamanho é de 1 unidade. Repare, quando eu estou a diminuir, estou aqui, tenho 22. Ao reduzir, repare, são 2 unidades. Só que ao chegar no tamanho 11, passa a ser uma redução de 1 unidade. Tá vendo?
de 12 para 11 é uma unidade. De 11 para 10, uma unidade. 10 para 9, uma unidade. Até o último tamanho. O aumento também, igualzinho. De 9 para 10, uma unidade. De 10 para 11, uma unidade. De 11 para 12, também uma unidade. Ok? O terceiro tipo de formatação que vamos falar aqui tem a ver com destacar texto. Ok? O primeiro recurso que vamos ver aqui para destacar o texto tem a ver com negrito. Então, para nós deixarmos nosso texto em negrito, primeiro selecionamos o texto que vamos deixar em negrito. Por exemplo, aqui, selecionei, depois clico em B. Geralmente usamos o negrito para destacar títulos e subtítulos do trabalho. Ok? Por exemplo, aqui, eu poderia muito bem escrever aqui, introdução ao Microsoft Word. Então, eu sou obrigado a destacar este título aqui. Então, para tal, seleciono e aplico aqui. Clico em B. Ou simplesmente pressiono Ctrl mais B. Se eu estiver a usar o Word em português, é Ctrl N. O N é de negrito. Ok? Aqui é Ctrl mais Ctrl mais B. Então, como eu dizia, este B corresponde a bold. Agora, se eu estiver a usar Word em português, é Ctrl mais N. O N é de negrito. Ok? Ctrl B, bold. Ctrl N, negrito. Ok? Para além disso, vou aqui adicionar um subtítulo. Por exemplo, definição de Word. Definição de Microsoft Word. Pronto. Então, este subtítulo também merece um destaque. Como eu falei há pouco tempo, usamos o negrito para destacar títulos e subtítulos. Então, o que eu faço? Seleciono. Na sequência, vou dar um clique no B. Pronto. Está aí. A seguir, nós temos o I. O I, ou simplesmente I, significa itálico. Italic em inglês. Ok? Então, itálico é utilizado para destacar palavras que estão numa linguagem estrangeira. Vou dar um exemplo. Se nós estivermos a escrever um livro em português e durante a nossa escrita surgirem palavras em inglês, em Xicena, em Dao, em Xangana, em Chuabo, em Nhungwe, nós somos obrigados a aplicar itálico nessas palavras. Por quê? É para mostrar ao leitor que aquelas palavras não estão numa linguagem comum, numa linguagem habitual. Não só na linguagem estrangeira. Vamos supor que durante a escrita do meu livro, eu vou usar algumas gírias, alguns termos que não são comuns na sociedade. Então eu sou obrigado a destacar essas palavras. Ok? Por exemplo, o termo endau. Tem um termo que muitas pessoas usam endau para dizer bem feito. Por exemplo, wamama. Então, o termo wamama não é uma linguagem comum para quem está num
na cidade da Beira, é comum, pode perceber. Agora, para quem vem da Zona Sul, para quem vem da província de Tete, até Tete pode compreender, Tete, Manica compreende esse termo. Mas quem vem do Sul, do Norte, vai ser muito difícil compreender esta gíria, esta palavra, ok? Então, nessas condições, eu sou obrigado a destacar com este senhor itálico, ok? Para tal, sempre vamos selecionar. Então, por exemplo, aqui, eu estou com esse texto em inglês e de repente escrevo uma palavra em português aqui. Então, por exemplo, observe a si mesmo antes de observar os demais. Está aí. Então, é uma frase em português. Só que neste documento eu estou a usar inglês para escrever. Então, eu sou obrigado a destacar esta frase. Ok? Aqui é o observar. Então, eu seleciono. Na sequência, vou clicar aqui no i. Tá vendo? De imediato, o texto fica inclinado. Quero devolver, quero voltar ao início, volto aqui a clicar e pronto, voltamos ao estado inicial. Aí eu vou deixar em negrito, em itálico, ok? Caso eu queira dar mais destaque, eu vou sublinhar aqui, clicando no U. E quando eu clico aqui ao lado, repare só, aparece uma lista com linhas, vários tipos de linhas. Eu posso usar uma linha dupla, uma linha grossa, tracejada. Inclusive eu posso mudar a cor da linha aqui. Clicando aqui, eu tenho acesso a variedíssimas cores. Então, por exemplo, posso escolher laranja. Ok? Está aí. Ok? Então, se quiser aplicar itálico usando o teclado, é Ctrl mais I e sublinhado é Ctrl U. Ok? Para português itálico também é Ctrl I e sublinhado para português é Ctrl S. Ok? Depois temos esta formatação aqui. Chama-se rasurar. Então vamos porque aqui no parágrafo tem uma palavra que eu quero rasurar. Quero mostrar ao leitor que esta palavra não faz parte deste parágrafo. Então simplesmente vou aqui, seleciono a palavra, depois clico aqui, rasuro. Então vai passar uma linha por cima. Não quero, volto a selecionar, clico aí. Eu vou deixar assim rasurado e pronto. Na sequência, vamos aqui falar deste recurso. Chama-se marca texto, marcador. Ok? Então, se eu, durante, por exemplo, este documento aqui, durante a leitura deste documento, eu encontrei algumas partes, algumas frases, alguma palavra que eu devo destacar para depois estudá-la. Então, eu estou livre de marcar esta parte. Então, vou aqui, dou um clique e na sequência, por exemplo, tenho a palavra assim mesmo. Então, chego aqui, essa frase aqui, assim mesmo. Seleciono essa expressão aqui. Largo. Então, ele de imediato vai destacar. Por exemplo, aqui, footer, rodapé. Então, aqui temos cabeçalho, rodapé. Capa. Então, eu destaco. Inclusive, eu posso mudar aqui a cor. Então, eu chego aqui. Vou marcar tudo isto aqui. Seleciono aqui.
Então marco desde cabeçalho até capa. Está aí. Como eu estava a dizer, inclusive eu posso mudar a cor deste marca-texto. Então vou clicar aqui, escolho esta cor aqui. Posso escolher vermelha, mas eu prefiro esta aqui. Então vou num trecho, marco. Então temos aqui tema, imagem, gráficos e artes inteligentes. Está aí, ok? Então é para isso que nós usamos este recurso aqui. Não é um recurso para aplicar cor no texto. Para sairmos, vou aqui, clico uma vez e devolvo. Caso eu queira limpar, simplesmente venho aqui, clico, marco esta opção aqui, no color, sem cor. Então, na sequência, vou aqui, seleciono tudo e limpei. Simples quanto isso. Então vou aqui desfazer. Por exemplo, se nós fizemos algo de errado ou limpamos o texto, vamos aqui desfazer, clicando aqui, desfaço. Eu volto para a estrutura, a formatação anterior. Não precisa voltar a digitar o texto, ok? Mesmo que você apague o texto por acidente, não se desespere, apenas vem aqui, clique neste recurso, undo, quer dizer desfazer ou anular a ação, ou pressiona Ctrl Z. Aqui para refazer, desfazer, refazer, redo. Continuando, a seguir nós vamos aprender a aplicar cor, uma cor diferente no nosso texto. Primeiro, Ctrl A para selecionar, depois vou aqui. Vou aplicar essa cor azul. Pronto. Se eu não encontrar a cor da minha preferência aqui, a minha cor favorita, eu vou clicar em mais cores. Então eu posso escolher aqui cores padronizadas ou personalizadas. Inclusive eu posso definir a partir daqui. Por exemplo, 30, aqui 40 e mais para baixo 50. Então de imediato vai definir a cor deste texto, ok? Na sequência clico em OK. Pronto. Temos aí a cor para o nosso texto, ok? Mais adiante vamos falar sobre como é que nós podemos transformar esse texto, não é? Por exemplo, este título aqui está com a letra inicial maiúscula. Aqui também esta palavra com a letra inicial maiúscula. Microsoft, aqui Word. Então nós podemos transformar isso aqui. Transformar este título em minúsculo ou para minúsculo. Então para isso primeiro seleciono, depois vou aqui neste recurso aqui, dou um clique e na sequência vou clicar em lowercase, minúsculo ou minúscula. Então está aí. Transformamos todo o título em minúsculo. Ou seleciono novamente, transformo para maiúsculo, uppercase. Aí está. Ou ainda, deixo como estava, clico aqui, deixar, não é? Letra minúscula, ou melhor, letra maiúscula em cada palavra. Ou letra minúscula em cada palavra. Fica assim. Então, em cada palavra, no início vai ter uma letra minúscula. Mas eu prefiro escolher esta aqui. Ou melhor, esta aqui. Quero que em cada letra, ou melhor, palavra, tenha uma letra inicial maiúscula. Ok? Então, é assim como nós aplicamos, transformamos o texto
de maiúsculo para minúsculo, de minúsculo para maiúsculo, ok? Esta primeira opção aqui vai deixar o texto como está assim. Em cada palavra, repare só aqui, em cada parágrafo, a primeira letra da palavra vai ser maiúscula. E quando nós finalizamos aqui a frase e damos continuidade, vai começar com a primeira palavra. A primeira palavra vai começar com uma letra maiúscula. Ok? Pronto, vamos continuar. A seguir, vamos aprender como que nós podemos alinhar o nosso texto. Para o vosso conhecimento, no Word temos 4 tipos de alinhamento. Então, primeiro vou selecionar o meu texto. Na sequência, vou aqui alinhar ao centro. Tá vendo? Alinhamento ao centro, à direita e justificado. Então, temos esquerdo, centralizado, direito e justificado. Para os nossos trabalhos no dia a dia, inclusive monografias, dissertações, teses, sempre vamos usar alinhamento justificado. É um alinhamento imparcial, não toma uma posição. Ora estar à esquerda, ora ao centro, ora estar à direita. Não. Ok? O texto é alinhado de forma proporcional. Ok? E a seguir, vamos aqui aplicar espaçamento entre linhas e parágrafos. Para tal, clico aqui e a seguir eu vou escolher 1.5. Então temos 1.0, 1.15, 1.5, ok? Então para nós conseguirmos ter um texto com uma boa visibilidade, com este espaçamento 1.5, ok? Repara 1.0, fica mais compacto. Então sempre usamos 1.5, ok? Então 1.5 é para espaçamento entre linhas. O espaço entre uma linha e outra. Uma linha e outra, ok? Já o espaçamento entre parágrafos é definido da seguinte forma. Clico aqui na seta, a seguir vou clicar em espaçamento entre linhas, as opções de espaçamento de linhas e a seguir vou aqui. Então, o espaçamento entre parágrafos é definido aqui. Então, vou aqui. Se não me derem os parâmetros, eu simplesmente escolho espaçamento automático. Se me derem, por exemplo, 10, então ponho aqui 10. Aqui 10. E na sequência clico em OK. Sempre não clique nesta opção aqui, não ative esta caixa aqui de seleção. Se você ativar esta caixa de seleção, o que vai acontecer? Não haverá espaço entre um parágrafo e outro. Repare, quando eu clico em OK, observe, não há espaço entre um parágrafo e outro. Então, para que haja espaço, é necessário desativar sempre esta caixa de seleção. Ok? Se não nos der parâmetros, simplesmente vamos deixar no automático. Então, para deixar no automático, vou aqui, antes clicar, temos aqui duas setas. Uma apontar para cima, outra apontar para baixo. Então, vou aqui, dando um clique até encontrar a palavra auto. Está aí? Depois, farei o mesmo, aqui, espaço depois. Vou clicar até encontrar a palavra auto. Feito isso, vou clicar em OK. E já está. Ok? Mais adiante, vamos falar sobre avanço e recuo. Em que circunstâncias usamos isto aqui? Geralmente usamos avanço e recuo quando nós queremos aplicar o quê? Quando nós queremos aplicar uma citação direta. Mas antes disso, quero vos mostrar como que vocês podem aplicar o avanço na primeira linha de cada parágrafo. Ok? Para nós aplicarmos o avanço ou recuo na primeira linha de cada parágrafo, vamos de novo clicar aqui, depois opções
de espaçamento, ou clico aqui. Na sequência vou aqui. Então vou aqui em especial, vou trocar para primeira linha. E na sequência aqui vou definir. Não é 1.27, mas sim 1.25. E a seguir vou clicar em OK. Observe, em cada parágrafo, a primeira linha tem um avanço de 1.25 cm. Ok? Está aqui, 1.25 centímetros. Ok? Ou posso escolher esta segunda opção aqui. Quer dizer, pendente. O pendente ou hanging é utilizado para ou nas situações em que nós queremos formatar as referências bibliográficas. Por exemplo, quem usa as normas APAs. Geralmente usamos este tipo de formatação. Pendente, onde a parte de baixo, não é? A primeira linha fica recuada e a seguir recebe um recuo, um avanço, ok? Então aqui é de 1.25 cm. Na sequência, seleciono aqui, depois clico em OK. Pronto, está aí, repare só. A primeira linha recua e as restantes recebem um avanço. Ok? Então, vamos continuar. Para desfazer, simplesmente voltamos aqui e eu vou dizer não quero nenhum tipo de formatação desta. Seleciono nenhum, depois OK. Pronto. Como eu dizia, a seguir vamos falar sobre avanço e recuo. Muita gente, quando quer, por exemplo, aplicar avanço neste parágrafo, tende a usar espaço assim, o que é muito errado, ok? Muita gente que está a começar faz isso. Então, aquela formatação que eu apliquei há pouco tempo na primeira linha, também podemos aplicá-la usando a tecla Tab. Pressiono a tecla tabulação e faço esta formatação assim, ok? Agora, para nós aplicarmos avanço para todo o parágrafo, eu seleciono o parágrafo, pressiono a tecla Tab, assim, Tab. Para recuar, Shift Tab, ok? Ou simplesmente vou aqui, tá vendo? Avançar, recuar, avançar, recuar. Na monografia existe na capa uma parte onde a pessoa vai jurar que, não é? Vai jurar ou vai deixar aí uma declaração a dizer que está a submeter esta monografia ou a monografia para obtenção do grau de licenciado ou licenciatura. Então, nesta parte aí, é exigido que o estudante aplique este tipo de formatação. Clicando aqui. Muita gente tende a usar tabela, ok? O que não é aconselhável. Então, a formatação aconselhável é esta aqui. Você vai clicando assim ou recua. Estamos juntos? A seguir, vamos continuar falando sobre como que nós podemos ordenar. Então, vamos supor que eu tenho aqui, vou na parte final. Vamos supor que nós temos nomes assim espalhados. Por exemplo, João,
Antônio, tenho Maria, Augusto, Celestina, tenho aqui Zélia, Joana, ok? Então, vamos supor que nós temos uma lista como esta aqui, que está desordenada, não é? E alguém, não é? De repente, recebe um desafio de ordenar esta lista aqui, para o pôr em ordem alfabética crescente. Então, o que acontece? Muita gente tende a ordenar esta lista, uma lista como esta aqui, manualmente. Então, vai aqui, pressiona Enter, depois começa a ordenar. Começa com A, então escreve aqui Antônio. Depois vem o que? Procura aqui Augusto. Então, vai escrevendo até terminar. Não é? Então, para 4 nomes, 5, 6, 10, é possível. É fácil fazer isso. Agora, vamos imaginar que nós temos 500 linhas, 500 nomes. Os informáticos são assim. Sempre pensam uma situação pior, uma situação que incomoda mais. Não somos pessimistas, mas tendemos sempre a pensar dessa forma. Então, sempre imaginar o futuro. Vamos supor que você vai ter uma lista com 500 nomes. Esta forma aqui de trabalhar já não funciona. Ok? Funcionar até pode funcionar, mas só que vai te trazer muito trabalho. Vai levar muito tempo para fazer um trabalho que você poderia fazer com um clique. Então, nesse caso, vamos usar esse recurso aqui, onde temos AZ para ordenar. Como funciona? Primeiro, nós temos que selecionar o texto, a lista que nós queremos ordenar, esta aqui, de João até Joana. Na sequência, eu clico aqui. Tá ver? Ele de imediato percebe que é texto, tá ver? Marcou aqui, são 3 categorias. Você pode ordenar texto, número e data. Então aqui temos 2 tipos, 2 categorias. Ordenar de forma crescente ou ordenar de forma decrescente. Ou seja, aqui começa de A até Z. Então marco, a seguir OK. Tá vendo? Antônio, Augusto, Celestina, Joana, João, Maria, Zélia. Percebe? Só com um clique nós conseguimos reduzir o tempo. Conseguimos ser mais eficientes. Só com um clique. Ok? Se eu quiser inverter, vou de novo aqui. Só troco aqui. Depois OK. Começa com Z e termina com A. Entendido? Isso também funciona com números. Por exemplo, aqui tenho 3, 7, 4, 2, 5, 1, 6, assim. Então, se eu tenho um conjunto de números desordenados, eu organizo, ordeno com este recurso. Seleciono, vou aí, clico, ele já percebe que estou para ordenar números. Então, escolho aqui, number, eu quero crescente. Tá aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quero inverter. Tá aí, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simples assim. Ok? Como eu sempre tenho dito, saber usar o Word não tem a ver com digitação. Saber usar o Word tem a ver com conhecer o funcionamento de cada recurso. Quem não conhece os recursos que o Word proporciona sempre vai trabalhar de forma manual no computador. Sempre. Não importa o seu nível, se é mestre, é licenciado, é doutorado, é presidente da República, não importa. Sempre vai trabalhar de forma manual.
Você vai tentar vai tentar argumentar. Ah, não, eu posso pedir alguém para fazer. Mas será que você vai ser dependente para o resto da vida? Do que adianta você ser presidente ou doutor, mas não sabe mexer na máquina? Hum? Não estou a dizer que você vai saber tudo, não é isso que estou a afirmar, mas o mínimo, saber mexer o seu computador. Aí vai ter mais privacidade. Agora, tudo você quer pedir a alguém. Você vai delegar coisas que não são assim muito importantes. Então, pode delegar. Agora, setores-chave, sempre você vai delegar, delegar, delegar. Não faz sentido, ok? Vamos continuar, meus senhores. A seguir, vamos falar sobre marcadores. Então, imagina que nós temos esse nome aqui. Então, geralmente usamos marcadores quando estamos a fazer menção de algo. Então, por exemplo, os estudantes mais dedicados da disciplina de informática são dois pontos. Então aqui quero mencionar, tem aqui Zélia, Maria, João, Joana, Celestina, Augusto, Antônio. Então neste caso convém usar marcadores, aqueles pontinhos que vocês têm visto nos livros, nos trabalhos. Então para tal eu seleciono, ok? Depois vou aqui, dou um clique. De imediato aparece os marcadores. Posso trocar aqui, uso este, percebe? Então posso trocar como eu quero. Ok? Não quero mais. Simplesmente venho aqui, digo não quero. Nenhum marcador. Ok? Mesmo com marcadores, eu posso ordenar isso. Venho aqui, troco aqui a ordem para crescente. Tá aí. Ok? Se eu não quiser usar marcadores, eu vou usar o quê? Numeração aqui. Então eu troco para números. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso usar numeração romana. Posso usar aqui esta numeração. Posso usar a ABC. Por exemplo, o teste de múltiplas escolhas. Então, colocamos linhas. As opções A, B, C, D, E, F, G. Percebe? Então, vamos fazendo isso aqui. Pode ser minúsculo, não é? Com parênteses. Minúsculo sem parênteses. Ok? Ou ponho aqui numeração romana minúscula. Desta forma. Ok? E por último, nós temos aqui a numeração. E por último, nós temos listas de multiníveis. Usamos listas de multiníveis geralmente para aplicar para títulos num trabalho. Ok? Por exemplo, título, subtítulo, subtítulo de subtítulo. Então sempre vamos usar esse recurso aqui. Nós veremos com o tempo quando nós estivermos a falar sobre índices. Ok? Então vou dar um clique. Repare, eu tenho esse formato. Ok? Ou este aqui. Tá vendo? Então qual é a diferença? Repare só, quando vou aqui no número 2, clicar neste recurso, tá vendo? Passa a ser o quê? Filho 1.1. Aqui temos 1.1. Vou aqui, faço o mesmo, tá vendo? Se eu fizer aqui, passa a ser o quê? 1.2, tá vendo? Entende? Então a diferença está aí, ok? Então, basicamente, sobre
formatação é isso. Vamos continuar falando sobre isso aqui. Vamos lá. Temos aqui este texto aqui. Eu posso aplicar este efeito. Então vou dar um clique. Tá vendo? Tem vários efeitos aqui. Então esse recurso é para aplicar efeitos ao texto. Ok? Então aplico este efeito. Posso trocar aqui. Prefiro deixar assim. Posso trocar aqui a cor. Deixo nesta cor. Ok? Entendido? Aqui também posso aplicar o quê? Posso pintar usando este balde de tinta. Tá vendo? Eu destaco assim. Geralmente vamos usar esse recurso quando estivermos, por exemplo, a criar um currículo, não é? Por exemplo, neste título aqui, eu posso aplicar esta formatação. Seleciono, vou aqui e aplico. Fica assim. Ok? Posso também aplicar aqui neste trecho. Aplico. Ok? Não foi bem visível. Por quê? Porque temos essa formatação aqui. Mas vou aplicar aqui. Tá aí. Eu deixo desta forma. Ok? Vocês também já se depararam com formatação do gênero. Ok? Chama-se preenchimento. Preenchimento de texto ou forma. E aqui é para aplicarmos o quê? É para aplicarmos o quê? Bordas em volta do texto. Então seleciono o texto que eu quero aplicar, vou aqui, digo eu quero todas as bordas. Tá vendo? Também vocês já se depararam. Tá aqui. Aplico bordas. Caso não queiram as bordas, voltem. Nenhuma borda. Posso inclusive aplicar borda só para um lado, por exemplo. Tenho aqui borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita. Ok? Aqui é para todas as bordas. Aqui é para remover as bordas. Ok? Então, por exemplo, inferior, borda superior, borda esquerda e borda direita. Quer dizer, completo a borda. Ok? Por último, vamos falar sobre esses dois recursos. Então, vou lá na parte final. Então, eu tenho a situação de x2 mais x3 mais x4. Então, se eu quiser aplicar aqui a potência, eu seleciono o número 4, vou clicar aqui no x2, x ao quadrado, que é potência, exponenciação. Seleciono o 3, vou aplicar aqui. O 2, também aplico aqui. Pronto. Se eu tiver aqui uma palavra, vamos lá, quero escrever aqui engenheiro. Então eu escrevo assim, seleciono o O, clico aqui, engenheiro. Se eu quiser pôr uma linha aqui por baixo do O, vou aqui sublinho, pronto, temos aqui
engenheiro. Quero escrever doutora. Doutora. Então, seleciono. Clico neste recurso. Depois, tiro o sublinhado aqui. Deixa eu vou remover esse sublinhado aqui. Doutora. Vou tirar o sublinhado em doutora. Pronto. Então, vou aqui, seleciono o A. Aplico o sublinhado. Está aí. Quero ainda escrever senhora. Faço o mesmo, senhora. Seleciono. X ao quadrado e sublinho. Pronto. E se quisermos escrever, por exemplo, o símbolo de água, H2O, como faço? Chego aqui, seleciono o 2, na sequência vou clicar aqui, X2. Quero escrever dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Seleciono o 2. Vou clicar aqui. Pronto. Então, se você quiser escrever uma equação química, é só fazer desta forma. Ok? Na sequência, vamos aprender aqui a trabalhar com este recurso aqui. Este recurso aqui é para nós, chama-se mostrar texto ou marcador de texto, parágrafo. Este recurso tem a função de controlar o que está acontecendo no documento. Por exemplo, eu quero saber, às vezes eu não tenho certeza quantos espaços eu apliquei num texto, quantos espaços vazios estão num texto. Então, para eu certificar, eu devo marcar este recurso aqui. Então, dou um clique, de imediato, repare, se eu pressionar Enter, qualquer Enter vai contar, deve estar a contar todos esses Enter aqui, está a contar. Ele conta. Qualquer Enter que eu pressionar conta. Qualquer espaço que eu dou com o teclado também conta, tá vendo? Ok? Qualquer movimento que eu faço aqui no Word, este recurso sempre me vai controlar. Ok? E por fim, vamos aprender como que nós podemos trabalhar com esta parte, copiar texto, colar, não é? Então, para copiar um texto é muito simples. Então, aqui temos um texto. Então, simplesmente seleciono. Vou deixar aqui em negrito esse texto. Vou mudar a cor para laranja. Ok? Então, eu quero copiar esse texto para outra página. Primeiro passo, seleciono. Quando eu seleciono, esses botões que estão aqui ficam ativos. Então, vou clicar aqui em copiar. Ou botão direito do mouse. Copiar. Ou simplesmente pressiono Ctrl C. Na sequência, vou aqui na outra página. Chego, colo aqui, paste. Esta opção permite copiar o texto como foi, copiar não, colar o texto como foi copiado lá em cima, nesta opção, tá vendo? Na opção a seguir, outra forma de colar, vai colar a mistura, ok? Outra forma de copiar é transformar o texto em imagem. Tá, aqui temos imagem. A outra forma de
colar é transformar o texto, não é? Colar assim de forma crua, sem nenhuma formatação. Pronto. Também posso colar usando o teclado Ctrl V. Ok? Temos aqui também o Ctrl X, cortar. Para cortar o texto, cortar é mover um texto de um ponto para outro. Por exemplo, vou cortar este texto aqui. Seleciono, Ctrl X. Tá vendo? Eu tirei daquele lugar. Vou colocar numa outra página. Ok? Cheguei aqui. Vou colar. Clico imediatamente aqui. Está aí. O Ctrl X também é igual a Ctrl X. Aliás, é igual a esta opção aqui. Seleciono o texto. Vou aqui clicar na tesoura. Ou botão direito. Cut. Depois colo. Ctrl V. Pronto. E para terminar mesmo, vamos aqui copiar a formatação de um texto para colar no outro texto. Vou dar um exemplo. Temos este parágrafo. Eu quero que os parágrafos que estão lá em cima tenham a mesmíssima formatação. Então, o que eu vou fazer? Seleciono o texto. Vou clicar uma vez no pincel. Na sequência, vou aqui. Seleciono todo o texto que eu quero aplicar esta formatação. Está aí. Copiou a formatação deste parágrafo e aplicou neste. Ok? Só que quando eu seleciono, de imediato o pincel vai sumir. Desaparece. Por quê? Porque eu pedi para aplicar só neste parágrafo. Se eu quiser aplicar, quero usar esse recurso, aplicar a formatação para mais de um local, para mais de um parágrafo, eu devo clicar 2 vezes no pincel. Então, por exemplo, vou aqui, seleciono parágrafo, clico 2 vezes de forma rápida. Na sequência, vou aqui, seleciono só assim. Repara, não sai o pincel, ainda está aqui. Por quê? Porque cliquei 2 vezes para usar no dia a dia. Ok? Então vou aqui, seleciono também. Tá aí. Ok? Então, meus caros, é assim como nós usamos o recurso pincel de formatação. É assim como nós formatamos texto aqui dentro do Word. Ok? Sendo assim, me despeço com a máxima consideração. Muito obrigado e ver-nos-emos na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.